perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Shalom, a graça e a paz a todos em nome de Jesus. Quero saudar o irmão com a paz do Senhor em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui esta noite, enviado por Deus e pelos nossos sacerdotes, para trazer uma palavra, em primeiro lugar para mim, que a palavra primeiro tem que passar em mim, para que primeiro me conserte, para que depois eu venha derramar sobre vocês essa palavra, Eu agradeço. E Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Como é que estão vocês? Glória a Deus. Eu sei que todos hoje passaram uma luta, um perrengue, Todos os dias nós passamos luta, Nós entramos numa batalha, Mas às vezes nós não sabemos qual é a arma e as armaduras que nós levamos para nossas batalhas. Às vezes nós perdemos batalha porque nós não sabemos quais são as armas que nós estamos usando. Então, irmãos, essa palavra eu estava lendo ontem de noite, li hoje de tarde. Ontem na célula eu estava conversando com os meninos. E quando eu cheguei em casa, estava pedindo ao Senhor qual era a mensagem, qual era a palavra que eu ia trazer hoje. E como esses dias a gente estamos lendo o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, que fala muito, de batalhas, fala de armaduras, fala como das casas que se levantam, as casas que caem, E eu trouxe uma palavra lá em 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 32. Aqueles que acharam, diga amém. Aqueles que não acharam, diga misericórdia. Então a palavra de 1 Samuel 17, 32 diz: Davi aceita um desafio. Qual foi o desafio que vocês aceitaram hoje? Qual foi o desafio que você entrou hoje nessa peleja? E você vê que Davi diz: Disse Davi a Saul: Não desfaleça o teu coração de nenhum homem por causa deles. O teu servo irá pelejar contra este filisteu. Então, às vezes, nós entramos em lutas, em batalhas, E às vezes a gente não estamos preparados para entrar nas batalhas. Aí você vai lá no 33, disse Saul a Davi: Tu não poderás ir contra aquele filisteu para pelejar contra eles, porque tu és um menino e ele é um homem de guerra desde a sua juventude. Irmão, eu vejo aqui que quando Davi aceitou entrar nessa batalha, Davi não estava olhando o tamanho, Davi não estava olhando se ele era de guerra, se ele era mais velho, ou se ele tinha as armaduras melhor. Davi, ele via que ele tinha um Deus que podia pelejar a favor dele. E você vai lá no
34, diz Davi: respondeu Davi a Saul, o teu servo era pastor de ovelha de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, tomava alguns cordeiros da manada. E o 35 ele diz: e saía atrás deles, e ferias e livravas os cordeiros de suas bocas, e levando-se contra mim, eu sujeitava, e pelas quejadas, e golpeavas, e até matavam. Então você vê que Davi, ele está falando que para ele não tem o desafio, né, que ele possa entrar. Porque ele sabe que quando ele entra num desafio, quando ele entra numa batalha, ele primeiro pede a proteção de Deus. Ele pede a proteção do Pai. E aqui Davi está falando dessa batalha, Davi está falando do gigante, que é Golias. Que quando Davi chega no acampamento, que ali está todo mundo ali, os filisteus de um lado, e os hebreus de outro, e o gigante naquele meio ali, chamando todo o povo de Israel para a batalha. Mas nenhum daqueles soldados tinha coragem de enfrentar Golias. Nenhum daqueles homens ali que eram guerreiros, que eram valentes, que lutavam em guerras, em batalhas, confrontavam os filisteus e ganhavam as guerras. Mas naquele momento eles estavam com medo, porque ali estava um homem indiferente deles. Porque era um homem que tinha as alturas maiores do que eles. Tinha as armas maiores do que a deles. Mas Davi não olhava essa consequência. Davi não olhava essa diferença. Davi, quando entrava numa batalha, Davi primeiro se entregava a vida dele a Deus. E pedia: Senhor, se tu me salvou do leão e do urso, o Senhor vai na frente dessa peleja e me entrega nas minhas mãos esses filisteus. E assim somos nós, irmãos. Quando nós entramos numa batalha, às vezes nós entramos numa batalha desprevenido, entramos numa batalha sem a proteção do Senhor. Quando a gente entra numa batalha, nós temos que entrar no nosso quarto, nos revestir. E quais são as armas que você está levando para as suas batalhas? Quais são as armaduras que você está levando para a sua batalha? Às vezes você perde uma batalha sem saber por que está perdendo a batalha. Às vezes você está levando as armas erradas. Às vezes você não está se revestindo, não está pedindo a proteção do Senhor. Às vezes você está pedindo a proteção humana, como fez Davi. Se você for ler o livro de 1 Samuel, você vai ver que lá na frente, quando Davi entra para enfrentar o gigante, Saul coloca as suas armaduras sobre Davi. E você vê que aquelas armaduras são maiores para Davi. Elas são grandes, que quando Davi veste aquelas armaduras, ele se fica pesado, ele não aguenta andar. E ele diz: tira essas armaduras que eu não conseguirei caminhar. Porque eu vejo nos olhos humanos, se Davi fosse com aquelas armaduras brigar com aquele gigante, Davi seria morto. Davi seria pisoteado. E ele não conseguiria. Então ele pediu uma direção a Deus, e Deus deu uma direção a Davi. Assim nós temos que pedir uma direção a Deus e ir na frente, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está pelejando conosco. E Ele vai nos entregar os nossos inimigos do dia a dia. Os nossos inimigos do dia a dia é o quê? É a dificuldade, é as afrontas no trabalho, é as afrontas em casa, é os filhos, é o patrão, é no transporte. Em todos os lugares nós temos essas indiferenças. É uma batalha que nós tá pelejando. É uma batalha que está contra nós. Mas nós temos que ter autoridade, sabedoria, para saber como enfrentar essas batalhas. E Deus está sempre conosco. E Davi, ele tinha sempre Deus em primeiro lugar. Para a gente ganhar e vencer uma batalha, irmãos, nós temos que ter o Senhor conosco. O Senhor dos exércitos. É Ele que peleja contra nós. É Ele que peleja nas nossas batalhas. É Ele que peleja nas nossas dificuldades. É Ele que peleja
no nosso relacionamento, Ele que peleja no nosso trabalho, Ele que peleja na nossa vida pessoal, Ele que peleja nas nossas finanças, é o Senhor que peleja por nós. Porque se nós colocar todas as nossas guerras, nossas batalhas na mão humana, nós perdemos. E assim, Deus não quer isso. Porque se Davi fosse brigar contra aqueles homens, do jeito que os filisteus e os hebreus queriam, ele não conseguia vencer aquela batalha. E você vê que Davi, ele sempre teve uma visão em Deus em primeiro lugar. E qual é a visão que você está tendo hoje em dia? É em Deus ou no homem? Se você tivesse, irmão, sua visão olhando para o homem, você vai cair. Mas se sua visão estiver diante de Deus, olhando para Deus e fazendo as coisas que Deus está colocando diante de você para você fazer, você vai vencer. Porque Ele é Deus. E Ele não deixa os filhos dele desamparados. E assim Deus fez com Davi. Por isso que Davi foi levantado rei no lugar de Saul. E você vê que lá no 36, diz: fosse o leão e fosse o urso, e o teu servo matava. E este filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou o exército do Deus vivo. E quando as pessoas desafiam um Deus vivo, ele vai ter que pagar. Vai ter que prestar conta a esse Deus. E aqueles filisteus desafiou um Deus que vencia todas as guerras e todas as batalhas. Assim, irmãos, é na nossa vida. Assim é no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia. Se a gente não tiver uma mente voltada em Cristo, como disse nosso apóstolo aqui, que todos os dias, aos 30 dias, nós temos que profetizar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e sobre o nosso ventre. Com as mãos direitas, ungindo ela todos os dias e colocando a mão na nossa cabeça. Porque o inimigo vem sobre a nossa mente. E se a nossa mente estiver vazia, o inimigo vem e faz bagunça. E às vezes a gente faz coisas que a gente não entende o que estamos fazendo. Porque é o inimigo que está direcionando fazer aquilo. Mas quando você tem uma mente voltada diante de Cristo, diante do Pai, aquele que te concede todos os dias na sua vida uma plenitude de vida, você faz as coisas corretas, em nome do Senhor. Assim Deus faz a cada um de nós aquilo que nós podemos fazer, pelejar, mas colocar Deus em nossa peleja todos os dias na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E lá no 38, lá no 37, o Senhor diz: acertou Davi ao Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso. E eles também me livrará das mãos deste filisteu. E disse Saul a Davi: vai, que o Senhor está contigo. Amém? Glória a Deus. Assim que o Senhor faz, irmãos. Quando a gente temos que fazer algo para Deus, temos que estar com nossa vida correta. Temos que estar com nosso casamento firmado em Deus. Temos que estar com a nossa vida firmada em Deus. Nós não podemos fazer nada desalinhado. Porque se você estiver fazendo suas coisas desalinhadas, pode ficar sabendo que o inimigo vai te pegar. Que o inimigo vai colocar dúvida na sua vida. E você vai fazer coisas que depois você vai parar e pensar: o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Mas não pergunta a Deus: por que está acontecendo isso? E quando às vezes a gente coloca diante de Deus tudo isso, você vê que Deus faz as coisas e nos alinha certo e correto. Porque aqui nós todos os dias temos lutas, temos batalhas. Todo dia nós somos confrontados. Pode ser por todo mundo. Aonde você for, você é confrontado. Aonde você estiver, você é confrontado. Se você entra no ônibus, você é confrontado. Se você está no seu trabalho, você é confrontado. Mas se você tiver com sua vida
diante de Deus, alinhado a Deus, às vezes as pessoas podem até lhe confrontar, mas ele vai ver que você é um homem de Deus. E ele vai ver que com você ele não vai ter nenhum êxito, porque ele sabe que você tem um Deus que por tudo e por todo ele está a seu favor, em nome de Jesus. Então Deus, é isso que Deus fez com Davi. Deus mostrou a Davi. E você vê que o exército de Israel, eles estavam com medo de pelejar. Eles estavam com medo de ir para aquela batalha. Mas Davi, ele não teve medo. E eu digo a vocês, irmão, quando Deus mandar, não tenha medo. Não tenha medo de pelejar. Vá, porque Deus está na tua frente. Deus está pelejando a seu favor. Deus está te guardando. Deus está te direcionando aonde você vai colocar os seus pés e as suas armas. Porque Ele é Deus. E quando Ele vai, a vitória é nossa. Por isso que o inimigo, todo dia, ele vem contra nós. O inimigo, ele vem todo dia nos confrontar. Mas ele sabe que ele não pode. Mas ele pode pegar alguém que está do seu lado. Ele pode pegar um filho, um irmão, um parente, para confrontar você. Mas você sabe que ele pode até vir. Por isso que a Bíblia diz que ele pode vir por um caminho. Mas por 7, ele tem que fugir. Em nome de Jesus. Viu? Eu creio no Senhor nisso. Eu creio no Senhor. Porque foi Ele que me podou. Foi o Senhor que me direcionou. Hoje eu estou aqui porque o Senhor me mostrou o caminho que eu tinha que seguir. E através do Senhor, eu tive pessoas que se levantou em oração, jejuou, se colocou de joelho para me ajudar. Eu agradeço todos os dias. Em primeiro lugar, por Deus. Em segundo lugar, pelo meu apóstolo. E em terceiro lugar, pela minha esposa. Que ela não desistiu de mim. E através dela eu estou aqui hoje. Como pastor dessa casa. E hoje estou aqui ministrando. Porque é isso que Deus faz. Quando você se dá a Deus e não cobra nada, Deus te abençoa. Quando você faz as coisas para Deus com amor, sem olhar para trás, sem cobrar do próximo, Deus vai te honrar. E hoje eu agradeço todos os dias ao Senhor, pela minha casa e pelos meus filhos. Não estão todos na presença do Senhor, mas pela graça de Deus, todos são abençoados. Assim mesmo, em tudo, em respeito, em amor, em carinho, em tudo, meus filhos são. Mas eu digo a cada um, não abandone seus filhos. Não fale palavras tortuosas a seus filhos. Não dê palavra de escalão. Dê palavra de bênção. Abençoe. Se estiver errando, abençoe. Coloque a mão na cabeça. Diga que ama. Porque quando morre, nós não podemos dizer que ama ninguém. Porque quem ama não responde nada. Mas quem está vivo, te responde. Se você dizer eu te amo, ele vai agradecer esse amor. Por isso que Deus faz tudo. É por isso que Deus amava tanto Davi. Por isso que Deus via Davi segundo o coração dele. Porque Davi amava o que ele fazia. Davi amava a Deus de um jeito que as pessoas viam diferença em Davi. As pessoas viam que Davi era diferente dos outros reis. Porque Davi fazia tudo com amor. Davi errou? Errou. A casa de Davi errou? Errou. Mas você vê que Davi, quando errava, Davi não julgava, Davi se humilhava. Davi dizia, Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Faça conforme a tua vontade na minha vida.
Se for para fazer, faça. Eu estou aqui para isso, para receber o castigo de Deus. É melhor a gente receber o castigo de Deus do que receber o castigo do homem. Porque o castigo do homem, ele não quer nem saber. Ele te mata de qualquer jeito. Mas o castigo de Deus, ele te coloca na prova. Mas depois, ele te levanta, te ergue e diz: vai à frente agora, filho. Vai, porque você já está preparado. E assim foi Davi. Você vê que Davi, para ser rei, primeiro entrou numa batalha. E depois foi levantado a rei. Depois de muitos anos, foi que Davi foi ser rei. Foi servir a ser rei. Davi foi só rei, só no nome. Mas Davi não servia como rei. E Davi foi perseguido pelo seu rei. Davi foi confrontado pelo seu rei. E quem não foi confrontado hoje? Quem que não foi confrontado hoje? Me diga aí um de vocês que não foi confrontado hoje. Todos nós foram confrontados hoje. Deus, irmão. Hoje, eu trabalho ali na secretaria, e alguns dias atrás, chegou uma funcionária lá na secretaria, levando uma carta para trabalhar. E essa carta era para uma escola lá em Santa Cruz, no Nordeste. E ela era uma senhora que ficava assim, toda quieta, mas eu sempre fico no meu canto, sentado, quieto. Ela olhou para a minha cara e ficou me olhando assim. Depois veio me perguntar: você tem lanche? Eu disse: tenho. Ela disse: eu só vim comprar o lanche aqui porque eu olhei para você, tinha 3 pessoas aqui, mas eu olhei para você e eu vi algo diferente em você. Eu peguei e fiquei conversando com ela, e ela começou a me contar um pouco da vida dela. E ela disse: pô, você sabe onde é esse endereço? Eu disse: olha, eu não sei porque eu não moro na Santa Cruz. Mas tem uma funcionária aqui que ela mora lá na Santa Cruz, eu posso perguntar a ela onde é essa escola. Aí ela disse: não pergunte não, que eu não gosto de estar incomodando ninguém, não gosto que ninguém fique sabendo da minha vida. Eu disse: não, menina, ela mora lá, é uma pessoa boa, né? Ela disse: não, deixa para lá. Aí conversando, aí a menina veio passando, aí eu disse: ô, Dona Maria, faça favor. Aí a Dona Maria veio, eu disse: Dona Maria, a senhora que mora lá no Nordeste, na Santa Cruz, a senhora sabe onde é essa escola? Ela disse: como é o nome da escola? Aí eu mostrei o nome da escola, ela fez: olha, menina, eu vou te dizer uma coisa, essa escola aí, ninguém gosta de trabalhar lá não, porque é um lugar muito perigoso, é um lugar onde os traficantes ficam tudo na porta, e quando as polícias chegam, eles correm tudo para dentro da escola. Ela pegou, ficou toda... E agora? Eu disse: menina, calma, não esquente a cabeça não, você não tem fé em Deus não? Ela: fé até que eu tenho, né? Fez assim meio de... Aí ela estava com a Bíblia na mão, aí ela pegou, tirou a Bíblia dentro da bolsa assim, ela fez... Aí eu até me presenteei com a Bíblia. Aí eu disse: amém. Ela pegou, me disse: olha, aí eu peguei e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, abri em Deuteronômio 27:7. Que o primeiro versículo diz assim: clama a mim e eu responderei, e eu ouvirei a voz dos meus filhos, e botarei você numa terra, e tirarei e colocarei em outra. Aí ela pegou e fez: oi. Aí eu disse: oi. Aí pronto. Aí conversando, ela foi embora. Aí eu disse, ela fez: eu não vou para esse trabalho não. Eu disse: vá, menina, vá. Quem sabe Deus não quer mudar a sua história. Quem sabe Deus não quer mudar a sua vida. Quem sabe apenas Deus está te testando.
Ela pegou e disse, Aí pegou, foi. Aí quando foi, no outro dia, ela voltou lá. Ela voltou lá, aí eu nem conheci. Aí eu estava lá sentado, ela chegou, ô pastor, eu disse, tudo bem? Ela, vim lhe contar uma benção. Eu disse, me contar uma benção? Glória a Deus. Ficou rica não, né? Ela, não. Eu fui para aquele trabalho, mas quando eu cheguei na entrada da Santa Cruz, eu parei. Olhei para um lado, olhei para o outro, perguntei a um, perguntei a outro, as pessoas só me diziam a mesma coisa, que era um lugar perigoso. Aí, eu disse, eu não vou não. Mas eu andava mais, ela dizia que andava mais uns 2 passos e parava. Aí ela disse, eu vou ligar para a empresa. Ela disse que Deus pegou e falou, ligue para a empresa. Ela pegou e ligou para a empresa. Aí quando ela ligou para a empresa, aí ela falou com a menina que faz a contratação para botar nos postos. Ela disse, olha minha senhora, eu estou aqui na entrada da Santa Cruz, eu não sei onde é esse colégio, e disse que ônibus não vai lá, Uber não vai lá, mototáxi não vai lá. Eu tenho que soltar no fim de linha e andar não sei quantos quilômetros. Aí a menina disse, como é seu nome? Ela, meu nome é Lívia, não sei o que, não sei o que. Me dê seu nome aí. E volte para a empresa. Ela pegou, voltou para a empresa. Aí quando chegou na empresa, ela chegou lá procurando a chefa lá e a recepcionista. O que é que você quer com fulana? Aí ela disse, não, eu quero falar para fulana. Não, tem que passar por mim primeiro. Você é pessoa autoritária, né? Está na frente, quer logo ser autoritária. Aí, não, a pessoa está me esperando. Aí disse que ela foi saindo do almoço, aqui viu ela assim, a senhora que é dona Lívia? Ela, senhor meu, entra aqui. Aí disse que pegou uma carta, e deu ela e disse, olha, estou lhe tirando de lá, estou lhe colocando na Cefaz, ali no Pelourinho. Aí ela fez, Ela fez, pode ir para lá, pode se apresentar lá, hoje mesmo. E não mostra a carta a ninguém que está aí fora aí, não. Ela pegou, ela foi me contar a benção. Disse, irmão, quando eu cheguei lá, todo mundo me abraçou, teve almoço, eu almocei, no outro dia teve café, eu tomei café, eu disse, está vendo o que Deus faz? Está vendo a benção que Deus estava querendo te dar, e a ver você não queria receber? Ela fez, foi a palavra que o Senhor me deu. Então, irmão, às vezes a gente vai para uma batalha, né? Deus nos bota numa batalha e às vezes a gente não quer ir. Mas Deus quer botar você nesse lugar para ver como é que você vai resolver. E ali foi resolvido ela. Ela está em um lugar, né? Muito bom, né? Em um lugar que não tem... Todos os lugares têm seus defeitos. Mas de onde ela ia, para onde ela está agora, é muito melhor de onde ela estava. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, essa palavra do Senhor, que o Senhor nos trouxe hoje, é para a gente entender que nós não devemos entrar na batalha de qualquer jeito. Quando a gente for entrar numa batalha, entre com as armaduras certas, entre com as armas certas, porque o verdadeiro escudo é Deus. É Ele que vai na nossa frente. É Ele que vai pelejando contra nós. Para nos vencer essa batalha, nós temos que ter o Senhor conosco. E Ele faz tudo, todos os dias na nossa vida, nos guardando e nos direcionando, todos os dias. Para finalizar, lá no 41, diz assim, o filisteu vinha andando e aproximando-se de Davi, e o seu escudo diante dele. E quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, porque era um menino, e ruivou, e de bonito aspecto. E disse o filisteu a Davi, por acaso eu sou um cão, para que venha a mim com paus? Por seus deuses amaldiçoou a Davi.
E disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas dos campos. Então disse Davi ao filisteu: tu vem a mim com espada, lanças, escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens provocado. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmão, você vê que Davi pelejou, mas Deus sempre estava com Davi. E Davi, do mesmo jeito que Deus deu o leão e o urso na mão de Davi, Deus deu o gigante também na mão de Davi. Não se preocupe que o gigante que está na sua frente vai ter que cair, em nome de Jesus. Amém? Dê uma grande salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Agradeço o Senhor em nome do Senhor. Agradeço a Deus por tudo, por esse momento, por essa palavra, né? Que o Senhor venha nos direcionar esta noite, que o Senhor venha nos dar sabedoria, né? Em tudo que a gente fizer, a gente colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele é tudo. É Ele que peleja ao nosso favor, em nome de Jesus. Nesse momento vamos trazer nosso dízimo, a nossa oferta, né? Enquanto a pastora Aline vai louvar aqui, né? Vocês vão trazer o dízimo, a oferta, em nome de Jesus. Pode começar, pastor. Em nome de Jesus. Pode vir, gente, trazer seu dízimo, sua oferta. Se você não trouxe, pode colocar suas mãos aqui, ó. Entregue sua vida como oferta no altar do Senhor, em nome de Jesus. Pode vir todo mundo que não trouxe. Pode vir colocar a mão aqui, em nome de Jesus. E depois vamos orar por vocês, em nome do Senhor. Você não trouxe hoje, mas Deus vai abençoar vocês, que na próxima vocês vão trazer em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Sobre nós não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sobre nós. Aleluia. Tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua sobre nós. Amém, glória a Deus. Quero chamar o pastor Raimundo aqui em nome de Jesus. Orar pelo dízimo, pela oferta, em nome de Jesus. Depois a pastora Gilda vai falar sobre a escadeira, em nome de Jesus. Glória a Deus, graça e paz. Pai, queremos te apresentar, Senhor, as nossas vidas diante da tua presença. Te agradecer por todas as coisas, em especial pela voluntariedade e generosidade do coração de todos que ofertaram.
A tua palavra diz que a alma generosa, essa prosperará. Que nós possamos ter, Senhor, um coração generoso, como teve o teu servo Davi, que foi um homem que preparou e recolheu da sua melhor parte, para que fosse construído aquele templo, o lugar de adoração ao Senhor. Que você possa ter uma alma generosa, voluntariosa, capaz de se preocupar e de se atentar para aquilo que são as necessidades da casa de adoração, da qual você faz parte. Que Deus possa te recompensar e que possa colocar na sua vida uma bênção, como o Senhor trouxe sobre a restauração do seu povo depois de 70 anos preso no cativeiro babilônico. Davi disse: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então ficou como quem sonha. Que Deus restaure a tua sorte e que você possa ficar como quem sonha. Que Deus prospere a vida de todos dessa casa. Que haja pão e paz sobre a mesa dos sacerdotes. Que o Senhor abençoe todos os pastores, abençoe os discípulos, abençoe os membros dessa casa. Aqueles que fazem o serviço da tua obra, que sejam recompensados pelo Senhor. Que o Senhor vá diante de todas as portas, Senhor, abrindo todas elas, manifestando o seu poder e trazendo uma bênção de Isaac, uma colheita de 100 por 1. Que o Senhor te abençoe com paz, em nome de Jesus, e prosperidade. Amém, glória a Deus. Vamos salve de palmas, Senhor. Pastora Gilda. Shalom, a igreja, senta um pouquinho. Em nome de Jesus, só um minutinho. Quero deixar para a igreja um versículo que diz assim, em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Irmãos, é rapidinho. Nós entramos esse mês de junho na campanha da cadeira. Joninha, pode botar aí, João? Das cadeiras. E, assim, esse início de junho, eu vou estar sempre lembrando aos irmãos. Por quê? Porque o nosso pagamento é dia 30 e a gente precisa estar atento, porque a gente não pode deixar para depois do dia 30, para que a gente não venha pagar com atraso. Então, se o irmão puder antecipar, podem antecipar, não tem problema. Algumas pessoas já fizeram o seu Pix. Cadê? Cadê Guilherme? Bote ali, Guilherme, você que sabe. Esse assistente. Oh, glória. Sim, então, porque, irmãos, eu também quero deixar para os irmãos, que se tem irmãos que não estavam aqui no dia que houve essa convocação, e gostaria de ajudar. Então, irmão, me procure, ou procure o pastor Carlos, ou o pastor Analva, e a gente vai colocar seu nome. É uma parcela que é de 100 e de 50. Algumas pessoas pegou 100 e dividiu. Ou você mesmo pode pegar 50 e ajudar. São 10 parcelas. E a gente gostaria, né? Nós tivemos aí o ano de 2025, a bênção do aquário. Foram vários irmãos que cooperaram fielmente e nós zeramos a última parcela no mês de maio. Essa imagem aí, meu irmão, é o card, né? A nossa cadeira é muito mais bonita, viu? Aí foi que eu peguei da internet mesmo, porque a gente é surpresa. E eu coloquei aí para os irmãos parcelas de 10, de 150. Por quê? Porque alguns irmãos não puderam de 100 e ficaram com 50. E o pagamento eu coloquei 30/6, porque realmente o pagamento é no dia 30/6. Mas o irmão, eu recebo dia 5. Então, o irmão, esse mês vai ter que antecipar e se programar para que a gente não deixe passar do dia 30. Esse Pix, meu irmão, é da pastora Gilda, é a conta do Bradesco, que a gente lança nesse Pix, e quando junta, a igreja faz esse pagamento, em nome da igreja.
E assim foi durante o ano de 2025 e início de 2026. E Deus abençoou, Deus honrou. Ah, pastora, mas Deus só vai me honrar se eu pagar essas cadeiras? Não. Deus te honra e te abençoa sempre, porque Ele está atento às suas orações, às suas petições. Mas, irmãos, quando a gente é celebrado ou convocado ou inspirado no Senhor para receber uma bênção, Ele usa quem Ele quer. Não é verdade? E eu creio que o Senhor usa de várias ferramentas. E eu percebi, eu fiquei feliz, eu percebi que no ano de 2025, alguns irmãos ficaram atentos e foram o quê? Foram despertados em algo que é muito importante para a gente, na nossa fé. Eu sei que, às vezes, você chega para o irmão e diz para ele, ó, meu irmão, eu amo o Senhor, eu amo muito o Senhor. Ele vai se alegrar, aquilo vai dar algo nele, vai tocar ele. E é assim que tem feito. Então, esse projeto do aquário, eu vi que aproximou as pessoas a exercitar a sua fé. E essa fé, quando é exercitada, ela faz maravilhas. Amém? E outros irmãos também que foram abençoados, que nem imagina, e outros mais que serão. Então, irmão, não desista, não dê ouvido a Tobias e Sambalate, seja firme. Se você fez o propósito de honrar a igreja nesses pagamentos, faça, assim como aconteceu com o aquário, e Deus vai te abençoar e vai te honrar. E não esqueça, coloque sempre a sua fé em prática, porque só assim você consegue. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E mais uma vez eu venho aqui, pastor Raimundo, que eu quero lembrar você. Tá gravando, Jonathan? Quero lembrar os homens, né? O café da manhã. Irmão, em nome de Jesus, eu, como pastora da igreja, estou muito feliz, porque os pastores, né, os auxiliares do apóstolo estão aí firmes, unidos, em juntar os homens para estar fazendo esse trabalho que é deles. E eu fico muito feliz, viu, meu irmão? Manda aí uma oferta para ajudar amanhã vocês. Você, homem, venham. Você, mulher, convide seus maridos, né, seu esposo, para vir. Porque, imagine, um exército de homens trabalhando aqui. Você sabe que a nossa igreja é um exército de mulheres, né? Então, vamos apoiar esses homens, que é muito bom, muito importante. Pastor Carlos. Amém. Glória a Deus. Eu fico feliz. Se alegra meu coração, que é mulher. Imagine o coração do apóstolo e de Deus, né? Sozinho, ele que sabe, né? Então, o pastor que vai fazer a bênção apostólica. Ah? Pode? Tá bem, Deus abençoe. Então, irmão, esse foi um aviso que eu queria dar essa noite, porque eu senti no meu coração de fazer esse alerta aqui para a igreja, de estar incentivando esse café dos homens, viu? Amém? Fiquem de pé, coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer essa bênção sacerdotal hoje. Estava lendo hoje, Deus me deu essa palavra hoje para passar para a igreja. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão e a seus filhos, dizendo assim: abençoarei os filhos de Israel, dar-te-ei. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome